É isso aí, gente. Vamos lá. Glória a Deus. Uma boa noite. Chegou a quarta-feira e é muito bom estar aí com você. Eu sei que você está aí na sua casa agora, onde você estiver. Amém? Vamos lá continuar nesse tema incrível que nós temos sido ministrado nas quartas de fundamento. Nós precisamos estar fundamentados e falar sobre fé tem que ser um fundamento vivo na nossa vida, né? E o tema da nossa série é Vivo pela Fé. Aleluia, você já foi ministrado aí, o pastor Rafa já falou com você, a Polly já falou com você, já trouxeram, né, palavras aí, revelações do Espírito Santo, e hoje a gente vai continuar falando um pouco mais, e o tema dessa noite é como viver pela fé, amém? Como viver pela fé. Nós vamos juntos aqui começar a entender, aprender a como viver pela fé. Eu queria ler com você um texto, né? Não é o texto base da minha palavra dessa noite, mas eu queria ver porque é algo que o Espírito Santo falou comigo por esses dias, e eu queria que você abrisse aí na sua casa em Hebreus 12. Hebreus 12, amém? Versículo 2 e versículo 3, eu vou ler, acompanha aí na tela também, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. O versículo 3 agora: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Olha isso, gente, não se cansem e nem desanimem. Jesus suportou, né, tamanha oposição dos pecadores, foi para aquela cruz para que eu e você não nos cansemos e nem desanimemos, amém? Aleluia! Olha o que essa palavra traz pra gente. Nós estamos passando por momentos difíceis, não tem como negar. Nós estamos passando por situações difíceis, toda essa pandemia, toda essa situação que está ao nosso redor, nós não vamos negar isso, mas nós não podemos esquecer de algo. A nossa vida, ela não está fundamentada nas dificuldades, ela não está fundamentada nas notícias que nós estamos recebendo, porque nós não vivemos pelo que nós ouvimos, nós não vivemos pelo que nós sentimos, mas nós vivemos pela fé, amém? Nós vivemos pelo que nós cremos, nós estamos fundamentados debaixo de uma palavra, e é isso que nós temos aprendido todos os domingos com o pastor Hélio, quando ele tem dito, não é pelo que eu sinto, mas é pelo que eu creio. E amados, nós precisamos se inspirar em Jesus, porque quem nos fortalece é Jesus, e como ele nos fortalece, nós vamos superar, porque Jesus, ele já foi para a cruz, e ele já levou ali, superou toda a oposição, para que eu e você não nos cansemos, amém? Para que nós possamos não nos desanimar e avançar em direção daquilo que o Senhor tem para a gente. E queridos, se a gente buscar na Bíblia, homens que precisaram passar por momentos de superação, nós vamos ver muitas histórias. Eu estava lembrando sobre a história de Neemias. Neemias foi um cara que foi lá reconstruir os muros da cidade que estava derrubado. Foi lá e encontrou uma situação terrível, portas queimadas, muros derrubados, foi trabalhar, homens se levantando contra ele. A gente tem, né, Sanbalate, Tobias, que se levantaram contra ele, e ele foi lá, ele teve que superar todas as adversidades, e ele avançou, e ele conquistou, e a palavra fala que em 52 dias, né, com a ajuda do Senhor, ele reconstruiu os muros daquela cidade. E por isso, querido, que eu quero te dizer e convidar você essa noite para começar já, né, mergulhar nessas águas profundas que o Senhor tem pra gente, porque não vai ser na minha força, não vai ser na tua força, mas vai ser na força de Jesus, amém? Nós não estamos vivendo 2021 pelo que nós vemos ou sentimos, mas nós estamos vivendo pela fé. É isso mesmo, vivendo pela fé.
Amém? E é isso que eu quero te dizer nessa noite, porque a fé precisa ser o meu estilo de vida. A fé precisa ser o seu estilo de vida. E isso tem a ver com o que nós vamos falar um pouco nessa noite, que é como viver pela fé. E eu queria agora ler o texto base dessa noite com você. Abre aí em Lucas 5. Lucas capítulo 5, versículo 1. Nós vamos ler de 1 a 7. Abra aí a sua Bíblia, amém? E acompanha na tela aí também com a gente. O versículo 1 diz assim: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele ouviu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Versículo 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Vou repetir, hein? Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. O versículo 6, fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Aleluia! Eu creio que você já conhece essa história, né? Jesus estava ali pregando para aquelas pessoas ali na praia, a multidão foi chegando, Jesus ali ficou, né, já estava ali com o pé na água, já estava ali meio assim sem espaço, viu os 2 barcos, pediu, subiu nos barcos e começou a ministrar ali para que a voz dele pudesse chegar em todas as pessoas que estavam lá. E aqueles homens cansados, né, acabado de passar a noite toda pescando, sem pegar nada, e eu comecei a imaginar e a meditar aqui, porque aqueles homens deviam estar tão frustrados, queridos, de ter passado a noite toda tentando pegar um peixe, tentando pescar e não conseguiram. Imagino eu que já estavam pensando nas contas que tinham que pagar, já estavam pensando, meu Deus, já chegou o boleto em casa, olha lá, tem que pagar a conta de luz, a conta de água, o IPVA do barco, né, um monte de dívidas, coisas que são do dia a dia. Muitas vezes esses homens, eles estavam, muitas vezes como eu e você ficamos, como muitos de nós ficamos, quando nós temos que acertar compromissos e nos faltam o recurso. Mas Pedro e aqueles homens, queridos, eles viveram um poderoso milagre, amém? Eles viveram um milagre muito poderoso, mas tem um detalhe, para que eles vivessem aquele milagre, foi necessário fé. Amém? Para que eu e você possamos viver milagres, é necessário fé. E deixa eu te dizer algo, homens de fé são patrimônio de Deus na terra. Homens de fé são um patrimônio de Deus na terra. Se a gente olha para a palavra, não existe uma pessoa que foi chamada que não precisasse de uma grande fé. Porque Deus, ele não chama ninguém para fazer algo que não precise de fé. A gente olha aí para Noé, constrói essa arca e porque vai chover. A gente fala, pô, como assim? Cadê o manual de instruções? Cadê aí como que eu vou construir? Que chuva é essa? Porque até esse tempo não tinha chovido. Mas ele precisou de uma grande fé para construir aquela arca, para dar crédito para aquela palavra e para construir e salvar toda aquela situação. A gente olha também para Abraão, sai da sua casa, deixa seus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar.
Não tinha GPS, não tinha mapa, não tinha, direção nenhuma, não tinha como jogar lá no Google para poder ver nada. Ele simplesmente foi diante de uma palavra de Deus, porque foi necessário fé. Se a gente olha o que diz lá, a gente analisa o que diz em Hebreus 11:6. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém, querido? É necessário fé para a gente se aproximar, para a gente viver os planos, para a gente viver os milagres, as promessas que Deus tem para a gente. É necessário fé. E é por isso que eu vou falar com você aqui agora sobre esse assunto, como viver pela fé. Amém? Tá comigo aí? Vai acompanhando, hein? E pra gente viver pela fé, nós precisamos estar fundamentados, eu posso te dizer, em 3 elementos básicos. Seriam 3 elementos que compõem a ação da nossa fé. E é sobre ele que nós vamos falar nessa noite. E esse primeiro elemento que eu quero falar com você hoje, ele é o confiar. Amém? Repete aí na tua casa aí, confiar. Isso, confiar é uma adesão completa à palavra. Confiança significa ter segurança íntima de procedimento. Confiança é aquela criança, O pai tá lá na piscina e aquela criança na beira da piscina e o pai fala pule, ela nem se preocupa e se joga dentro da piscina, não se tá funda, se tá gelada, não, o pai chamou, ela pulou. Isso é confiança. E queridos, nós, no nosso dia a dia, na nossa vida, nós confiamos em tantas coisas e às vezes nós nem percebemos. Nós confiamos quando a gente pega o nosso carro e a gente vai trabalhar, que nós vamos chegar até o destino que precisa. Ou quando pegamos o ônibus, nós confiamos que o motorista vai passar no lugar que a gente precisa descer. Quando eu dirijo o meu carro e eu piso no freio, eu acredito que a hora que eu pisar, ele vai parar, ele não vai me deixar na mão. Quando eu vou cortar o cabelo, eu falo lá pro barbeiro, faz aí o de sempre, porque eu confio que vai cortar e vai dar tudo certo. Porque são coisas que automaticamente nós geramos confiança. E isso mostra o quê? Que nós confiamos nas coisas do dia a dia, nós confiamos em pessoas imperfeitas e nós confiamos em coisas naturais. Mas, queridos, são coisas que podem falhar, são coisas que um dia pode falhar. Mas o que nós precisamos estar firmado? Confiando em Deus. Porque quem confia em Deus mantém um coração firme, um coração fortalecido e um coração alegre. Então a nossa confiança tem que estar baseada em Deus. E nós precisamos compreender algo, porque assim, uma coisa é confiar quando se tem. Quando tá tudo bem, quando a conta bancária tá boa, quando eu tenho a provisão, quando eu tenho a segurança, que o mundo acha que tem, a estabilidade financeira, os bens, os negócios. Uma coisa é confiar nisso, outra coisa é confiar na pura providência de Deus. E é isso que Pedro confiou, porque Pedro não tinha peixe, Pedro não tinha recurso, mas Pedro confiou em Jesus. Pedro confiou na palavra de Jesus e nós começamos a entender e aprender para viver pela fé. Eu preciso confiar. Amém? Olha essa frase aí, A confiança é algo do coração. É fruto das verdades enraizadas no coração. Amém? É fruto das verdades enraizadas dentro do meu coração. Isso é a confiança. Se você abrir também a sua Bíblia aí, em Salmos 20, versículo 7. Abre aí Salmos 20, versículo 7. Olha o que diz. Salmos 20, versículo 7, Uns confiam em carros,
outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do nosso Senhor, o nosso Deus. Amém? A nossa confiança está em Deus. Como o pastor Hélio sempre diz, né? Eu não vou confiar na ajuda da minha tia. Eu não vou confiar lá no meu sobrinho, vereador que tem dinheiro. Mas a minha confiança está na onde? Quando eu olho os meus olhos para o monte e é de lá que vem o meu socorro, do meu Deus Todo-Poderoso, aquele que criou o céu e a terra, e é nele que eu confio, e é na palavra dele que eu gero confiança, amém? Você pode dar um amém aí no chat? Glória a Deus! Então, esse é o primeiro elemento que nós falamos aqui hoje sobre confiar. O segundo elemento que eu quero falar com você aí que compõe a ação da nossa fé, para que a gente possa aprender a viver pela fé, é esse aqui, ó, é depender. Amém? Depender, porque fé, querido, envolve dependência. Depender é você se render totalmente à palavra de Deus. Quando Pedro entrou no barco, ele passou a depender totalmente de Jesus. Ele estava totalmente dependente da palavra que Jesus havia dado para ele. Se não acontecesse, ele iria até ficar frustrado, mas ele dependeu da palavra de Jesus. E queridos, para que essa dependência aconteça, presta atenção nisso, primeiro precisa haver uma entrega. Primeiro eu preciso me submeter a Deus, ter a palavra dele como meu estilo de vida diário. É assim que eu preciso ter. E eu quero te falar algo, entregar-se custa. Viver uma vida de entrega custa. Não vou te dizer que é algo fácil, não é algo fácil, mas é algo possível, porque sabe por quê? Depender de Deus não é uma jornada de vida só para quando eu preciso. Hoje eu preciso depender de Deus, eu vou lá depender. Amanhã eu não preciso, não, é algo diário, é algo que precisa ser em todas as áreas da nossa vida, é todo dia, é diariamente essa dependência de Deus. Mas muitas vezes nós não dependemos de Deus. Muitas pessoas não dependem de Deus até que a geladeira esvazie, até que o dinheiro acabe, até que chegue uma má notícia, o desemprego, a pandemia, qualquer uma dessa situação. Aí as pessoas passam a depender de Deus, mas a nossa dependência tem que ser diária. Sem a dependência dele não tem jeito, não dá. A nossa fé funciona porque nós somos dependentes dele, amém? Você pode dar um amém aí? Aleluia! O homem, ele foi criado para ser dependente de Deus. Se a gente olha lá no Éden, Adão e Eva, eles foram criados para ser dependentes, eles viviam um relacionamento de dependência, viviam um relacionamento de confiança. Claro, um dia, o diabo entrou e conseguiu quebrar esse relacionamento através do pecado. Mas graças a Deus que através de Jesus, através da obra da cruz, essa confiança foi restaurada, esse relacionamento foi restaurado e nós voltamos a depender de Deus. E nós podemos hoje receber dele inspiração, receber dele, a força para poder fazer a diferença. Aleluia! Aleluia! E olha aí, abre a sua Bíblia agora aí, em Salmo 127, versículo 2. Olha o que diz o Salmo 127, versículo 2. Acompanha aí também na tela. Diz assim, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Olha a tradução da Bíblia Mensagem, diz assim: é inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar como um alucinado. Você não sabe que ele gosta de dar descanso a quem ama. Aleluia! Gente, depender de Deus
é descansar nele. Quando nós descansamos nele, ele trabalha ao nosso favor. Ele faz aquilo que nós precisamos e aí a vida de sucesso vem, os resultados vêm, os frutos acontecem, porque só é possível se nós vivemos na dependência dele. Só é possível se nós confiarmos a nossa vida a ele. É descansar nele. Eu estava lembrando quando, nós temos, os nossos filhos são pequenos e às vezes eles têm algo durante a noite, um sonho, eles vão para nossa cama e ficam ali e falam, não, fica me olhando dormir, e você fica olhando ele dormir e ele descansa. É assim com o Pai. Enquanto nós estamos descansando ali, ele está ali olhando por você, porque ele não cochila, ele não dorme, ele está cuidando, ele está ali preparando tudo aquilo que você precisa para começar o dia e avançar em todas as áreas da sua vida. Então, querido, nós precisamos viver uma vida de dependência, amém? Declara assim junto comigo, eu resolvo viver na dependência do Senhor, porque aquele que me prometeu nunca falhou e nunca vai falhar, amém? Aleluia, dá um glória a Deus aí, aleluia, é isso aí. E queridos, e o terceiro elemento que compõe a nossa fé, nós vamos ver agora, é o que? É obedecer, amém? Nós já falamos em confiar, em depender e agora é obedecer. Essa obediência que eu quero falar é em responder a Deus. Não é uma obediência no sentido de lei, no sentido de imposição, no sentido de pode, não é isso. Mas é uma obediência no sentido de responder a Deus naquilo que ele me pede. Olha essa frase aí na tela, agir em fé é acreditar que o que Deus diz é absolutamente verdadeiro. Por isso precisamos obedecer. Amém? É por isso eu obedeço, porque eu amo, porque eu sei que ele tem o melhor para mim, porque eu sei que a proposta dele é a melhor, por isso que em amor eu obedeço e eu respondo a Deus a tudo aquilo que ele me pede. Foi assim com o povo que estava saindo do deserto. Você quer ver? Abre aí a sua Bíblia agora em Êxodo 23. Êxodo 23, versículo 20. Vamos ler aí Êxodo 23, 20. Olha o que a palavra diz aí, Êxodo 23, 20, Eis que envio anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará suas transgressões, pois nele está o meu nome. 22 agora, acompanha aí. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, ou seja, e responderem tudo que eu estou te pedindo, aí ele conclui aqui, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários, amém? Amados, a terra estava pronta, mas a chegada lá dependia do povo responder aquilo que Deus estava pedindo, para que eles chegassem em segurança, para que eles alcançassem aquela promessa. Eles precisavam, dar ali, responder aquilo que Deus pediu. E deixa eu te dizer algo, aonde a obediência, a bênção e proteção. É isso mesmo, aonde a obediência, a bênção e proteção. Porque eu respondo a Deus, eu obedeço, ele me protege, ele cuida de mim e ele me leva ao meu destino. Se a gente olha aquela passagem, Jesus naquele casamento em Caná da Galileia, Maria chega para Jesus, filho, acabou o vinho do casamento, não tem mais. E Jesus fala, ainda não é chegado a minha hora, o meu momento. E Maria fala para aqueles homens, faz aí tudo o que ele disser para vocês fazerem. Responde a ele aí em tudo que ele pedir. E aí Jesus fala para aqueles homens assim, faz o seguinte, enche aí essas talhas de água e serve.
Meu, que coisa louca se a gente puder imaginar, né? Poxa, mas acabou o vinho, água tem bastante. Mas eles responderam a Deus, a Jesus. E quando eles responderam a Jesus, aquela água ela foi transformada em vinho de forma instantânea. Porque eles, em primeiro lugar, obedeceram aquilo que Jesus pediu. E em segundo lugar, a água foi transformada em vinho. Ou seja, em primeiro lugar, o nosso trabalho é encher as talhas, é responder a Deus. E a parte do Senhor é realizar o milagre, aleluia. Ou seja, eu respondo o que Ele me pede e Ele faz o milagre, amém? Você responde aquilo que Ele te pede e Ele conclui com um poderoso milagre, amém? Deus trabalha no nosso favor quando a gente responde a Ele. Aleluia, queridos, aleluias. Eu espero que você tenha recebido essa palavra e possa tomar posse dessas verdades. Nós precisamos, realmente viver diariamente esses elementos que compõem a ação da nossa fé. É isso, é confiar, é depender, é obedecer a Deus em tudo aquilo que Ele nos pede. E a conclusão de tudo isso que nós falamos, se a gente olha para Pedro, ele confiou em Jesus quando deixou ele entrar no barco. Pedro, ele dependeu de Jesus quando resolveu voltar para o mar, mesmo tendo trabalhado a noite toda, mesmo estando cansado, ele dependeu de Jesus. E Pedro, ele obedeceu Jesus quando ele jogou as redes no mar, mesmo com toda a experiência, mesmo com todo o conhecimento, mesmo com cansaço, ele foi, mesmo sabendo que não tinha peixe, mas ele respondeu à voz de Jesus e ele foi, e ele jogou as redes naquele momento. E querido, para a gente finalizar, olha essa revelação. Pedro, ele fez aquilo que ele fazia todos os dias. Todos os dias ele ia para esse mesmo mar, no mesmo barco, com a mesma rede. E quantas vezes, quantas coisas eu e você, nós já temos feito sempre a mesma coisa. Alguma época deu certo, mas agora parece que não acontece, parece que não dá certo. Mas Jesus diz para ele assim, vai lá para as águas profundas e lança as redes. E ele respondeu assim, mas mestre, isso é o que eu tenho feito todos os dias, isso é o que eu faço há anos, eu tenho experiência, mas hoje nada aconteceu. E Jesus termina e fala assim para ele, mas vocês fizeram pela atitude de vocês, e hoje eu estou falando para vocês fazer, hoje é eu que estou mandando, vai, joga as tuas redes. E querido, era o mesmo barco, a mesma rede, a mesma praia, a mesma condição, mas sabe o que fez a diferença? A palavra de Jesus. A palavra de Jesus fez toda a diferença, e a palavra de Jesus é para você essa noite. Confia nele, depende dele, responde ele em tudo que ele te pedir, que você vai viver poderosos milagres, porque essa é a ação da nossa fé, amém? E relaxe, descanse, porque não é na nossa força, mas é na força de Jesus, amém? Eu e você, nós vamos viver o melhor segundo semestre da história da nossa vida, não porque o meu esforço, mas não porque eu sinto, não porque eu vejo, mas pelo que eu creio, porque eu creio nessa palavra e por isso eu confio, eu dependo e eu obedeço. E é assim que nós vamos viver pela fé, amém? Glória a Deus, dá um glória a Deus aí. Espero que você tenha recebido essa palavra, espero que tenha te dado motivação aí para você avançar. Continue meditando nas outras ministrações anteriores do pastor Rafa, da Poli, nessa medite diariamente, cria esse fundamento dentro de você. Eu quero aqui, antes da gente encerrar, eu quero orar por você, amém? Feche os seus olhos aí na tua casa. Senhor, nós te louvamos, Pai, por essa palavra.
palavra. Senhor, nós te agradecemos porque nós queremos a cada dia mais estar fundamentados na verdade da tua palavra. Senhor, a cada dia nós queremos aprender que não é pelaquilo que eu sinto, pelaquilo que eu vejo, mas a minha fé está fundamentada naquilo que eu creio, Pai. E essa é a nossa verdade, essa é a verdade de cada um dos meus irmãos que estão assistindo essa palavra agora, Pai. E aonde, sabe, chegar o som da minha voz, Senhor, essas pessoas possam ser marcadas pela fé, pela força, pela vontade de avançar, pela vontade de prosseguir e pela vontade de começar a viver uma vida de confiança, de dependência e de obediência diante de Ti, Pai. Nós abençoamos todas essas famílias, te louvamos e te agradecemos por essa noite maravilhosa. Amém, obrigado, Jesus. Amém, querido, glória a Deus. Amém, nós te amamos em Jesus, um super beijo. Aleluia.